começar, até já né, falando aqui, né, o que a gente planejou de conteúdo para hoje, né? Quais são as nossas expectativas e quais foram aí as diretrizes para mim para essa aula. A gente vai falar de como planejar conteúdo. Então, né, quais são os passos para a gente planejar conteúdo? A gente vai falar de calendário editorial. Então, como que a gente, para que é importante, né, a gente ter um calendário editorial? Como que a gente planeja um calendário editorial? A gente vai falar de planejamento de conteúdo B2B. É sempre uma dúvida, né? Tipo, planejar conteúdo para pessoa física é diferente de planejar conteúdo para, né, para uma empresa, né, atingindo a pessoa jurídica. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Métricas e avaliações. Graças a Deus, a gente consegue medir tudo que a gente faz online. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu gosto de misturar tudo isso com cases, eu também trago templates. Então, até depois vocês têm acesso a esse conteúdo, certo? Porque eu passei para a Curu. Legal, porque eu coloquei vários links lá de ferramentas e templates para vocês. Em algum momento, se vocês usarem, acho que é super válido. Tá bom? Antes da gente começar, eu sempre gosto de tentar personalizar a nossa aula e entender, né, o contexto de todo mundo. Então, eu vou pedir muito rapidinho para vocês se apresentarem e me dizerem com que vocês trabalham hoje, em que empresa. Então, nome, com que trabalha hoje e a empresa que trabalha, só para eu saber e, de repente, conseguir até dar exemplos um pouquinho mais específicos. Tá bom? Vou começar pela ordem que está aparecendo aqui para mim. Priscila. Eu tenho como formação a área de gestão de recursos humanos. Atualmente também eu faço algumas consultorias na área, trabalho em home office também. Aí você falou de MBA, também estou fazendo um MBA na parte de liderança, coaching, gestão estratégica. Aí eu estou tentando conciliar tudo, né? Mas às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Tentando equilibrar todos os pratinhos aí, né? Boa. Rodrigo? Oi, eu sou de Campinas. Eu trabalho hoje com animais de estimação. Eu sou pet sitter, dog walker, faço taxi dog e por enquanto é só isso. Muito legal, já é muita coisa já, gente. Sim. É um trabalhão aí. Certeza. Néder? Eu já? Não sei se estou pronunciando certo. É Néder mesmo ou Néder? É Néder mesmo. Como eu digo, é Néder sem acento. Boa. Bom, eu sou designer de criação, 30 anos de carreira aí já, fazendo transição agora para o marketing digital, né? Que legal. Eu trabalho numa empresa de engenharia industrial e já estou assumindo alguns papéis no marketing digital lá e acompanhando o concurso da Coroa aqui também, em paralelo, e está sendo tudo de bom. Que bom, legal. Números, enfim, mas tá legal. Bastante. No final das contas, gente, é o que eu falo, assim. Haja contas, né? Nossa. Haja contas. E, assim, antigamente a gente tinha aquela divisão, assim, eu gosto de exatas, eu gosto de humanas. Quando a gente vai para o digital, não tem essa, né? Porque, no final das contas, a gente é muito direcionado por dados e a gente tem que usar isso, né, em nosso favor do que a gente vai construir, seja em produto, seja em marketing. Então, os números vão entrar e a gente aprende a gostar deles. Verdade. E o que é interessante também é que a parte de design também eu estou aplicando, né? Então, eu continuo trabalhando com as duas frentes ali. Super, é o que eu falo, né? Eu tenho um time também de produto e eu falo para eles, até, né, a nossa performance, né? O nosso design, ele é direcionado por dados também, porque a gente consegue entender onde a gente tem um problema, qual o problema que a gente tem por meio dos dados, né? Dados quant e quali, e aí a gente dá um direcionamento melhor para o nosso produto e para o marketing também. Então, dá para usar dados em qualquer contexto. Tá sendo bacana. Tô curtindo. Legal. Valeu. Danilo?
Eu sou formado em serviço, não é serviço digital, serviço social, especializado em psicopedagogia, direitos humanos, acessibilidade e inclusão, mas atualmente estou como gestor de mídia na Casa Rasa, no Quebrada de Movimento, na ONG Gabriel, fechando agora com o Instituto de Cruz, e estou também na gestão de mídias do coletivo Mobilidade Satélite. Sou aqui de Muito Campinas, legal. mas eu sou soteropolitano. Que legal. Nossa, muitas coisas você já faz também, né, na área de marketing. Sim, sim. Legal. Amanda? Bom, vamos lá. Eu tenho uma loja mais ou menos minha, mais ou menos da família, então eu tô tentando sair desse meio, ter as minhas coisas e tal. Aí tô fazendo um pouco de social media, porque eu já sou formada em gestão comercial, então já fazia umas coisas aqui, umas coisas ali, fazia todo o marketing da minha loja. Aí agora eu tô bem ansiosa pela aula de hoje, de planejamento de conteúdo. Legal. Então, tudo que você está aprendendo na Coru, você está aplicando na sua loja. Sim. Legal, legal. É ótimo. Muito bom, muito bom. Ana Carolina? Oi, Camila, são duas. São duas. Para mim tá assim, Ana Carolina e Ana Oliveira. Ah, então sou eu. Tá. O meu nome é Ana e eu trabalho em uma loja de roupa lá no Taquaral. Aí eu tô aplicando algumas coisas também, assumindo algumas coisas do marketing. Legal. Legal. A Ana Oliveira? Bom, eu sou assistente de marketing, trabalho numa empresa de contabilidade e agora eu quero ter mais conhecimento, começar a ter uma análise mais estratégica e não tão operacional, aí por isso eu estou aqui na Coru. Legal. Sucesso. Gente, adorei conhecer vocês, acho que isso é super importante. Acho que a gente tem várias pessoas aqui em momentos diferentes, algumas similares, né, com as lojas, enfim, gente que já trabalha com a área de marketing, então fiquem à vontade para me interromper, para fazer comentários sobre como vocês estão atuando agora. Vou tentar ficar de olho aqui no chat também, enquanto a gente conversa, mas gosto que abra o microfone para interromper e perguntar, tá bom? Fiquem super à vontade. Bom, vamos lá. Antes de começar, eu já perguntei para vocês, então eu vi que tem gente aqui que trabalha com comunicação, já trabalha com marketing, ótimo, a gente tem ali já um balizador ali, né, da onde eu posso partir com relação a isso. Uma outra pergunta que eu tinha para vocês vocês estão bem contextualizados, bem confortáveis aí com inbound marketing? O que é inbound marketing? Vocês já tiveram isso no curso? Sim? Estou vendo a Priscila fazer sim com a cabeça, então vou considerar que sim. Tá bom. É mais para não correr o risco de eu usar o termo ou falar alguma coisa sobre isso e vocês não estarem por dentro, tá? Diferença de inbound e outbound marketing também, ok? Sim. Fechado. Muito bom. Benefícios, então, se vocês sabem de inbound, vocês sabem quais são os benefícios, né? Porque a gente vai falar aqui do produto do inbound marketing, né? Que é a criação de conteúdo. Então, só precisava saber que vocês estavam bem a par aí do que é inbound e dos benefícios dele com relação a resultados, né? Então, eu sempre gosto de falar, quando a gente fala de inbound marketing, eu gosto de falar disso assim, como algo que ajuda a gente a trazer mais clientes para a empresa, com um custo menor do investimento que a gente faz em outbound ali, que é geralmente ads, né, que é mídia, e de alguma forma a gente dilui esse valor, né? Então, quando eu faço um investimento, eu acabo trazendo as pessoas por um valor mais alto, e quando a gente constrói relacionamentos inbound, a gente acaba diluindo esse valor e acaba ficando um pouco mais barato o meu custo ali para trazer o cliente, né? O meu CPA. Então, é sempre bom reforçar isso, porque quando a gente pensa numa estratégia de conteúdo, a gente não pode esquecer desse objetivo, que não é só se relacionar, mas é também converter, tá bom?
Então, vamos falar aqui de planejamento, né? Quando a gente fala... Deixa eu só tirar aqui para deixar no mundinho, para eu conseguir enxergar. Quando a gente fala aí de planejamento de conteúdo, é como que a gente vai realmente preparar essa estratégia de planejamento, pensando em educar o seu cliente, mas, de fato, conduzir esse cliente para tomar decisão, né? Então, não é só a gente criar conteúdo para relacionamento, criar conteúdo porque é hypado criar conteúdo, porque tem que ter, né, conteúdo. Não, a gente vai planejar um conteúdo pensando em como eu vou atingir o meu cliente no momento em que ele estiver, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e ajudar ele a tomar uma decisão. A gente sabe que hoje no mercado a gente tem várias opções, né, para tomar uma decisão. A gente tem muitas coisas que a gente pode escolher para resolver um problema. Então, se eu falar, por exemplo, aqui de dieta. Quando eu falo de dieta, eu posso escolher tomar Herbalife, eu posso ir na nutricionista, eu posso ir no nutrólogo, eu posso baixar um aplicativo de exercício, eu posso baixar um aplicativo de refeição, eu posso comprar a refeição pronta, congelada já no kit. São muitas as opções. Eu tenho várias formas de resolver um problema, né? Mas eu preciso conseguir identificar em que momento o meu cliente está e o que faz mais sentido para ele, qual é a solução que vai atender ele naquele momento. Então, a estratégia de conteúdo, ela vai permear tudo isso, tá? Aqui eu separei o nosso planejamento em 6 passos, né? E a gente vai falar deles aqui durante a nossa noite. O primeiro passo, persona. Vocês já devem estar cansados de ouvir falar persona. A Priscila até falou agora no começo da nossa aula que vocês estavam falando sobre persona, jornada para o case de vocês. Então, de fato, a persona, ela vai contribuir de várias formas, né? Então, quando a gente fala de criar uma persona, a gente pode usar essa persona no produto, né? Para desenvolver um produto melhor. E a gente usa também essa persona para saber qual é a dor dela, como eu vou argumentar com essa pessoa, e com quem que eu vou falar, né, de fato. Então, não dá para a gente sair construindo conteúdo, planejando, né, conteúdo sem a gente saber com quem a gente vai falar. O segundo passo é a jornada. Então, vocês também já desenharam ali a jornada, né, provavelmente ali para o case de vocês, para entender, cara, quais são as dúvidas, né, por onde o meu cliente passa antes dele tomar uma decisão de comprar um determinado produto. Então, no meio dessa jornada, você vai encontrar várias oportunidades de se relacionar com esse cliente por meio de conteúdo, né? Então, assim, imagina que se você está vendendo um carro, você vender um carro esportivo é diferente de você vender um carro grande. Se é uma pessoa que tem uma família, por exemplo, uma família tem criança pequena, que faz viagem com a família. Cara, você não vai vender um carro esportivo para um cara desse, né? Esse cara tem uma outra necessidade. E ele se comunica de outra forma, né? Ele tem outros itens que vai fazer ele tomar uma decisão. Então, estar bem ciente dessa jornada da sua persona é bem importante para saber como você vai atacar ali nos conteúdos e se relacionar com esse cliente. O terceiro ponto são os formatos. Que tipo de conteúdo você vai criar? Tem milhares de tipos de conteúdo, né? Vocês devem ser abordados por vários deles. Então, tem webinar, tem e-book, tem e-mail, tem conteúdo que é indexado ali no site da empresa, ou blog, tem conteúdo indexado no YouTube, tem podcast, tem o que mais? Tem muito conteúdo, né? Tem muitos formatos de conteúdo que você pode usar para você conseguir conversar com esse cliente. E não dá para fazer tudo, tá, gente? Já deixo aqui esse disclaimer. Não dá para fazer tudo, não dá para usar tudo, a não ser que você tenha uma equipe muito grande e que você tenha um controle extraordinário sobre tudo que você faz e o resultado de tudo. Testar tudo, sim, mas fazer tudo é muito difícil, tá? Calendário e criação de conteúdo. Então, né, depois de entender para quem que eu vou fazer, entender essa jornada, criar definir quais formatos eu vou usar,
eu vou criar um calendário para justamente organizar essa produção de conteúdo e saber, né, em que momento, que frequência eu vou usar cada um desses conteúdos. Um segundo ponto é a distribuição. Quais canais, né? Onde que eu vou falar com esse cliente? Então, você precisa saber exatamente onde ele está, para você não gastar bala, né? Senão você corre o risco de começar a criar conteúdo para um canal que o seu cliente não usa. E, por fim, resultado. Como que a gente mede o resultado de tudo isso que a gente fez, tá? Vamos lá, então, só lembrando aqui, né? Quando eu falo de persona, o que eu preciso saber, né? Primeiro, já coloquei aqui que a gente precisa ter dados dessa persona, né? Então, quando eu falo de conteúdo, claro que você já tem a sua persona ali desenhada, mas quando eu falo de conteúdo, se você já tem conteúdo pronto, você consegue saber o que é mais visto, o que é mais usado pelos seus clientes, né? Pela sua persona. Então, dentro daquele perfil ideal de cliente, quais são os conteúdos do seu site que são mais acessados, as páginas que são mais acessadas, os conteúdos de redes sociais que têm mais interação. Então, tudo isso vai te ajudar também a entender um pouquinho mais sobre o perfil da sua persona, né? Eles vão te dar algum direcionamento sobre isso. Ah, Camila, não tenho conteúdo nenhum criado ainda, não crio conteúdo de jeito nenhum, só tenho o meu perfil ali de cliente já desenhado. Beleza. Quais são os canais que ela se comunica hoje, né? É um perfil de persona que usa Instagram, que usa LinkedIn, que usa o WhatsApp, né? Então, assim, você precisa investigar. Quando a gente fala de criação de conteúdo, a gente precisa ter esse detalhe da nossa persona para saber em que canais a gente vai encontrar, né? E até a forma como ela se comunica. É uma linguagem mais solta, é uma linguagem mais formal, né? Como que o seu cliente prefere ser tratado, como que você vai alcançar esse cliente. Então, você precisa ter essas informações, esses detalhes para você conseguir criar um conteúdo que vai atingir, de fato, a sua persona. E, obviamente, né? Quais são as dores? Porque você vai conseguir argumentar e criar temas de acordo com essas dores. Então, se você pensar de novo ali na pessoa que vai comprar o carro, se eu sei que é uma pessoa que tem uma família, né, que tem filhos, eu vou conseguir trabalhar argumentos que tenham a ver com essa dor, né, de você ter que carregar muitas coisas, de você precisar ter espaço, né, para levar a sua família, enfim. Então, você saber exatamente quais são as dores vão te dar muito mais insumos para tratar essa dor, tá bom? Então, aqui, vocês já devem ter visto vários exemplos aí de persona. Aqui eu trouxe esse mais para ilustrar mesmo, mas é extremamente importante a gente ter essas informações para tomar decisão, né? Até dando um exemplo ali que eu tive no Superela. Como eu falei para vocês, a gente tinha o Superela, que é um site de conteúdo feminino. A gente chegou a ter mais de 3 milhões de usuárias únicas. E a gente tinha uma estratégia muito focada em SEO, e já conto um pouquinho mais para vocês. Mas para a gente foi extremamente importante descobrir que as nossas usuárias, elas queriam falar sobre os assuntos, porque a gente tratava muitos temas femininos sem tabu. Então, a gente falava muito sobre relacionamento, sobre sexo, e elas queriam fazer perguntas sobre isso de forma anônima. Então, a gente sabia que se a gente colocasse conteúdo nas redes sociais, elas não iam comentar, porque ali elas não iam conseguir fazer isso de forma anônima. Se a gente abrisse comentários nos posts do blog, elas também não iam comentar, porque, né, também fica mais difícil de fazer de forma anônima. Mas se a gente abrisse um canal para que elas colocassem perguntas e respostas e que elas pudessem deixar o perfil delas anônimo, isso ia rolar, né? E a gente fez isso, a gente criou o Clube Superela, e lá elas podiam colocar perguntas, elas mesmas se ajudavam, né? Elas colocavam as perguntas ali,
sem a preocupação de serem identificadas ou de serem julgadas, porque às vezes até quando você vai conversar com uma amiga, você corre o risco de ser julgada, por exemplo, né, pelo que você está passando ou que você está colocando de pergunta. Ali no clube, não, né? Elas podiam fazer isso livremente e elas iam se ajudar, e isso gerava mais conteúdo e de forma orgânica. Então, elas iam colocando perguntas, elas iam respondendo, né, uma ajudando a outra, e isso gerava conteúdo orgânico e fez a gente ter muitas perguntas ali do Clube Superela indexadas no Google, aumentando a nossa audiência. Então, reconhecer a sua persona e entender como ela se comporta vai fazer toda a diferença na hora de vocês criarem uma estratégia de conteúdo, inclusive orgânico, né? Porque nem sempre o conteúdo precisa ser criado por você. Você pode promover um canal onde as pessoas vão começar a criar esse conteúdo de forma orgânica. E, inclusive, no blog do Superela também, a gente abria espaço para quem quisesse se inscrever para ser colunista. Então, não era só a gente internamente que criava conteúdo, mas a gente tinha pessoas que escreviam textos, né? Que escreviam, é lógico que a gente fazia uma revisão desse conteúdo, né? Uma curadoria desse conteúdo, mas a gente tinha pessoas contribuindo com histórias delas, né? Pessoas que gostavam de escrever e que tinham, né, domínio de um determinado tema e que faziam posts ali, que criavam conteúdo. Então, conteúdo colaborativo é uma forma bem interessante também de aumentar, né, o seu volume de conteúdo e conseguir atingir mais pessoas, tá bom? Fiquem à vontade aí para colocar os comentários e dúvidas, tá, pessoal? Não quero que fique só eu falando aqui, não. E depois, no final, a gente vai fazer uma atividade junto, tá bom? Falando aqui da jornada, né? Então, vocês com certeza também já viram aí, até vou passar aqui, né? Desenho dessas jornadas. Então, são momentos que o seu cliente passa ali de entender que ele tem uma necessidade, de começar a considerar que ele precisa de uma solução para aquela necessidade, ele é impactado de algumas formas por conteúdo, em algum momento ele toma a decisão ali de comprar aquele produto. Então, quando você vai criar um conteúdo, você precisa ter em mente, né, todos esses momentos. E até eu coloquei aqui para lembrar, né, de falar do Dieta e Saúde. Quando eu trabalhava na Minha Vida, a gente tinha um produto de emagrecimento que chamava Dieta e Saúde. Era um aplicativo que você ia lá, fazia sua avaliação de peso, aí te mostrava quantos pontos, era a dieta dos pontos. Quantos pontos você podia consumir no dia, tinha um contador que você ia colocando as informações ali do que você consumiu para ficar dentro, né, dos pontos. A gente sabia que tinham pessoas que faziam avaliação de peso, por exemplo, e que elas nem sabiam que elas estavam com sobrepeso. Então, elas não iam tomar uma decisão de começar uma dieta naquele dia. Elas nem sabiam que elas estavam com sobrepeso. Assim como tinham pessoas que já faziam a avaliação, já sabendo, né, já tendo essa noção, já querendo uma solução para aquele problema, né, para o emagrecimento, né, para ter uma vida mais saudável. Então, dentro da nossa base de clientes, a gente sabia pelo comportamento das pessoas, né, dentro do nosso fluxo, quem estava no momento ali de consideração, de entender que precisava de uma solução e quem já estava pronto para comprar. E a gente criava uma estratégia de e-mails diferente. Então, a gente criava uma estratégia de convencimento para quem ainda estava nesse ponto de, cara, estou entendendo que eu estou com sobrepeso e preciso cuidar da minha saúde, e criava uma estratégia de conteúdo mais, de e-mail mais compre, né, promoção e tal, para quem já estava ali mais pronto. E a gente via isso pelo nosso fluxo, né, de entrada de clientes. Então, se o cliente fazia avaliação de peso e ele só ia até o resultado, a gente entendia que ele estava na consideração. O cliente que ia mais para frente, que ia até a página de planos, por exemplo, a gente entendia que ele estava mais propenso a comprar aquele produto. Então, a estratégia de e-mails não era e-mail igual para todo mundo. A gente trabalhava nesses ciclos para a gente ir convencendo e se relacionando até a pessoa chegar no momento de decisão e ela receber um e-mail certeiro de, olha, temos um plano especial aqui para você, e ela de fato converter. Então,
esse reconhecimento da jornada do seu cliente é extremamente importante também para você criar estratégias de conteúdo ali com frequências e com mensagens diferentes, tá? Falando aí de formatos, né? A gente, pensando ali, né, dentro dos temas que a gente tem, você vai entender qual é o melhor formato para você criar um conteúdo, né? E isso também depende muito das suas premissas. Quando eu estava na FIAP, não sei se todo mundo conhece a FIAP, mas é a Faculdade de Tecnologia, a gente tinha como premissa que todo conteúdo criado ele ia ser uma pílula de informação. Então, todo mundo que consumisse aquele conteúdo iria aprender alguma coisa. Então, a gente não tem, por exemplo, no Instagram da FIAP, venda de curso, né? Então, se vocês entrarem no Instagram da FIAP agora, vocês vão ver que não tem assim, faça aqui esse MBA ou preço de curso, nada disso, assim, vendendo curso. A ideia era realmente trazer conteúdo, as pessoas saírem aprendendo alguma coisa depois de ler aquela pílula de conteúdo. Então, a gente escolheu usar o YouTube, o Instagram e podcast, que eram... e aí o podcast era distribuído no Spotify, Deezer, enfim, porque eram formatos que a gente conseguia, de fato, entregar alguma informação. Por exemplo, Twitter. Twitter dá para a gente fazer um conteúdo que a pessoa vá aprender alguma coisa? Muito difícil, né? O Twitter ele é um conteúdo efêmero, geralmente é usado para notícia assim, muito rápida, ou para uma fofoca, né? Enfim, alguma coisa assim. Mas é muito mais difícil você colocar um conteúdo, né, num tweet e a pessoa aprender alguma coisa. Então, o formato de conteúdo também vai te direcionar muito para os canais que você vai usar, tá? Então, depende muito da sua premissa. Ou não, de repente, onde eu coloco a loja de roupas, ela tem muito uma função de vender. Então, sim, né, eu vou usar um formato ali muito mais voltado para venda. Eu posso ter uma parte informativa, né, uma parte de que engaje, porque eu vou mostrar uma blusa 5 looks? Pode, né? E isso é bem legal, inclusive, para engajar e para a pessoa ajudar, né, tomar uma decisão e falar, pô, realmente essa peça é muito versátil, vale a pena esse preço, porque eu consigo usar de várias formas. Mas você pensar muito bem, né? Qual é a sua premissa de conteúdo? Os temas que você vai tratar vai te ajudar a definir esses formatos. No caso do Superela, a gente usava os posts, né, no blog, então era o nosso principal formato, porque tudo a gente direcionava para o post no blog, e obviamente a gente fazia uma distribuição de conteúdo ali nas redes sociais. Mas a gente não tinha capacidade de pessoas para criar formatos muito diferentes. A gente fazia lives também, lives com profissionais de saúde feminina, enfim. Mas nada muito rebuscado, né? A gente não tinha como, fazer um webinar super, né, elaborado, a gente não tinha como ficar criando muitos e-books, então a gente ia escolhendo os formatos que a gente usar ali, né? Mas o importante não fugir do tema, não fugir da argumentação, e trabalhar esses formatos de acordo ali com o que a sua persona de fato consome. Não adianta nada você colocar o seu conteúdo num podcast se a sua persona não tem o hábito de escutar podcast, né? Você vai jogar o recurso fora, você vai jogar tempo e dinheiro no lixo. Então, sempre parte ali, né, da nossa persona, claro, casado com a nossa capacidade de criar esse conteúdo, certo? E aí, aqui, é importante, até eu coloquei para vocês aqui, todos os formatos, né, que a gente tem aí de conteúdo, inclusive de mídia paga. Então, quando a gente fala ali de mídia adquirida, né, a gente está falando de compartilhamento, então, tudo o que a gente tem de forma mais espontânea, principalmente nas redes sociais, nos reviews, nos comentários, né, seja de blog, enfim.
Então, tudo isso acaba sendo mídia adquirida e que a gente pode, que a gente deve acompanhar também. E tem o que eu falei para vocês também, né, de orgânico, né, de conteúdo orgânico, que eu acho que é bem importante também a gente trabalhar quando a gente não tem tantos recursos. Mídia pertencente, então tudo que a gente cria de conteúdo para o nosso site, blog, perfis nas redes sociais. Então, isso aqui a gente tem total controle e é onde a gente faz o planejamento mais forte, né, de inbound. E ali do lado, né, a gente tem tudo que é mídia paga, tudo que a gente constrói também de conteúdo, mas muito mais focado em performance, né? Tem uma função muito mais de vender, de fato. E claro, né, todas elas juntas, elas criam ali a nossa potência de marca. Elas se ajudam, né, também em relação à performance, por exemplo. Se você tem uma mídia paga, você comprou um termo no Google relacionado a curso de marketing digital, por exemplo, a Coru comprou isso, e ela aparece numa mídia paga, e logo abaixo ela aparece também num conteúdo orgânico, ela ganha força, né? Porque a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, realmente ela tem autoridade nesse tema. Então, uma contribui com a outra de alguma forma, e também você vai atuar de forma muito estratégica para, de repente, você comprar mais palavras que você não esteja conseguindo indexar de forma mais orgânica no Google. Então, né, também você pode ir atuando, seja para potencializar a força de uma ou para realmente conseguir expandir e ter alcances diferentes, né? Então, pensar em todos esses formatos vai te ajudar a criar uma estratégia ali mais consistente de conteúdo. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de formatos. Então, quando a gente fala de gerar lead, é sempre importante a gente pensar que a gente precisa entregar alguma coisa, né? Então, quantos de vocês já não deixaram lá seu nome e e-mail para baixar um e-book ou para participar de um webinar, né? Então, são formas ali de você conseguir esse contato para depois continuar se relacionando por e-mail, por exemplo, ou pelo WhatsApp, né, dependendo de como você se relaciona com o seu cliente. Em algumas empresas que são B2B, vai usar isso para passar para uma área de vendas que vai entrar em contato depois. Então, a estratégia de conteúdo, ela não só converte de fato ali numa venda, como ela também converte em leads que vão ser depois convertidos em venda por outros canais, né? Então, quando você pensa em gerar lead, é importante você oferecer alguma coisa em troca daquele conteúdo. Ninguém vai te dar o seu nome e e-mail se não for, né, em troca de alguma coisa. A não ser que seja desconto, que a gente vê bastante aí, né, as meninas que têm lojas de roupa ali, com certeza usam esse displayzinho ali no site para oferecer um desconto, né, o nome e e-mail e vai o desconto. Mas se não for dessa maneira, o conteúdo aqui é bem importante, né? Outros formatos que a gente tem também para coletar esses leads, essas informações de leads, calculadora. Talvez muitos de vocês também já tenham usado, né, algum tipo de calculadora enfim, tem calculadora para entender qual é a amostra para a gente fazer uma pesquisa, calculadora salarial. Então, assim, né, tem várias maneiras de pegar essas informações também por meio de calculadora. A gente falou dos conteúdos em site e blog, que é uma forma da gente indexar ali no Google. Então, o Google ele já é uma ferramenta que tem algoritmos muito bem estabilizados, né? Eles já testaram, já evoluíram muito durante esses anos. Então, hoje a gente consegue ter uma consistência para a criação de conteúdo ali, e eles indexam outras coisas também, como os conteúdos em vídeo, né, do YouTube. Então, se você faz uma estratégia ali casada também de conteúdo em texto e conteúdo em vídeo, você consegue criar uma indexação ali interessante no Google, né? Acho que são esses principais aqui que eu quis trazer para você de formatos, e obviamente, né, tem todo o conteúdo que a gente gera ali nas redes sociais,
inclusive muitas vezes levando para esses conteúdos mais consistentes, para esses conteúdos mais completos. Então, você pode usar a rede social para justamente levar para o seu vídeo no YouTube, para baixar o e-book, né, para a calculadora, para um conteúdo mais completo no seu site, no blog. Então, a gente faz um cross aí de conteúdo, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ferramentas, eu sempre gosto de trazer aqui para vocês algumas ferramentas que ajudam a gente a criar conteúdo, né? Então, tem esse planner, né, o Keyword Planner do Google, então, que justamente ajuda você a entender quais termos, de repente, fazem sentido você investir. Então, ele mostra um pouquinho, você coloca o termo ali, e aí ele mostra qual é a concorrência para aquele termo, né? Se é muito difícil ou não, quanto as pessoas têm pago por aquele termo. Então, você pode criar uma estratégia de tentar ir gratuitamente com ele. Então, é uma ferramenta que ajuda a gente a entender as palavras-chave que fazem mais sentido a gente investir. O SEMrush, essa ferramenta até que eu coloquei aqui a tela, era uma ferramenta que a gente usava muito no Superela e ela contribui muito para SEO. Por quê? Além de ter essa ferramenta de você entender a concorrência das palavras, né? Então, você pode colocar lá, por exemplo, look de inverno. E aí você vai entender quais são, né? Qual é a concorrência para isso. E se você já tem conteúdo indexado, ele te mostra quais são os seus conteúdos que estão em posição 1 a 3, por exemplo. Quando alguém busca, está em posição 1 a 3, que é a que tem mais cliques. E quantos conteúdos você tem de 4 a 7. Então, você consegue olhar para essa distribuição de conteúdo e criar estratégias, por exemplo, vou pegar esses conteúdos que estão de 4 a 7 e revitalizar, né? Vou atualizar esse conteúdo, vou colocar mais informações, deixar mais completo para ver se ele vai para uma posição melhor, de 1 a 3, e você vai conseguir ganhar mais cliques. Então, ele é bem estratégico aqui nesse sentido para você conseguir entender quais são os termos que você está bem, quais que você precisa melhorar, o que você pode investir, e a gente usava muito isso no Superela, né? Para a gente ir criando essa nossa estratégia de revitalizar conteúdo. Nem sempre a gente precisa criar conteúdo novo, mas dá para você deixar o conteúdo que você tem mais completo e dá para você cruzar, né, esses conteúdos versus o que os seus clientes mais buscam, o que performa melhor nas redes sociais, né, o que gera mais clique, mais engajamento. Eu tenho termos aqui, né, que fazem sentido eu revitalizar ou criar conteúdo novo. Então, quando você faz esse cruzamento de dados, de informações, ajuda muito você a entender quais são os temas, quais são os formatos, e o que você pode criar de conteúdo aí para a sua empresa, né? Keyword Tool, ela tem mais ou menos as mesmas ferramentas do SEMrush. Então, também tem plano gratuito e pago. Então, o gratuito já atende bem para algumas coisas. Então, se você não usa nada, vale a pena usar a versão gratuita e depois, né, se você vê que faz sentido, você paga a versão premium, e aí você vai ter mais informações. A REP também, né? Então tem essa mesma função. O Ubersuggest, ele é gratuito, então também é para você procurar termos e você ver o que tem uma busca maior, o que tem uma concorrência maior, e você vai criando a sua estratégia em relação a isso. Lembrando que termos muito genéricos, eles vão ter uma busca maior. Então, se você colocar lá tênis Nike, sei lá, o Ubersuggest vai te mostrar que tem 1 milhão de buscas por tênis Nike por dia. Só que tênis Nike é muito amplo, né? Então, o que uma pessoa que procura tênis Nike quer? Ela pode estar querendo saber qual é o melhor para correr, como ela pode estar querendo saber preço de algum modelo. É muito amplo. Então, se você quer trazer uma audiência muito mais recortada, né, e que tenha um interesse mais específico no que você oferece,
você pode ser muito mais específico nesse termo, que é o que a gente chama de long tail, né? Então, de repente, você vende tênis Nike modelo X branco. Se você usa esse termo, você vai ter um volume menor de pessoas, mas esse volume muito mais assertivo, porque ele está, de fato, buscando aquele modelo naquela cor. Então, quando vocês olharem para essas ferramentas e procurarem termo, não olhem só para a quantidade de busca, mas também o quanto você vai conseguir direcionar o cliente para o conteúdo que você tem, tá bom? Senão você acaba trazendo uma base suja, né? Querendo uma informação que você não tem. Então, é bem importante também fazer essa consideração. O Keyword AI também, ele é uma versão paga, mas ele também traz esses detalhes, né, de palavras-chave. E o Google Search Console, que ele é gratuito, e ali você consegue ver como está performando cada um dos conteúdos que você indexou no Google. Então, ele dá um bom direcionamento ali, inclusive de performance mesmo, assim, de tempo que as pessoas demoram para acessar o seu conteúdo. Esse é um ponto importantíssimo para o Google. Se a pessoa clica e demora muito para carregar a página e ela desiste, o seu conteúdo vai perder força para ser indexado. Então, esse console ele traz também essas informações de performance que vão te ajudar a melhorar a performance do site e automaticamente melhorar a indexação de conteúdo também. Tá bom? Vocês já conhecem essas ferramentas? Alguém usa? Eu uso a SEMrush. SEMrush? Legal. Como que você usa? Eu uso bem a parte de planejador, porque eu não tenho a versão paga, né? E a empresa também não quer investir. Então, vejo também o domínio dos concorrentes, o que está acontecendo, quanto eles estão investindo. Legal. E você consegue, na versão gratuita ainda tem essa parte de saber quanto conteúdo você tem indexado, né? Eu não sei, na verdade. Eu sei que eu consigo visualizar as páginas que são mais acessadas e também por palavra-chave essas páginas. Legal, legal. Depois dá uma olhadinha, porque na versão gratuita tinha. E era muito legal. E outra coisa que ele mostrava também, Ana, que era quantas palavras perdeu, quantos conteúdos perdeu em indexação. Então, assim, eu tinha 100 conteúdos de 1 a 3 e nesse mês eu estou com 93, né? Então, ele ia mostrando quantos indexaram, quantos aumentaram de posição e quantos caíram. Então, também era bem legal, porque às vezes você está lá acompanhando a sua performance e aí você vê que caiu a audiência e você não sabe da onde, né? Então, você começa a procurar ali no Analytics, que a Paula, que o Nether colocou aqui bem, que é bem importante também, né? A gente olhar ali no Google Analytics os conteúdos, eu já vou falar um pouquinho dele também. E aí, né, tinha que buscar, fazer um comparativo, entender onde que caiu essa audiência, né? Mas o SEMrush, ele já dava também essas posições, né, essa queda de posição, e aí ajudava muito também a recuperar o que a gente estava perdendo, né? Então, ele é muito estratégico, assim. Ele é um pouquinho caro mesmo, mas a versão gratuita dava bastante coisa também. Legal. Legal. Depois dá uma olhadinha lá. Opa. Bom, muito bom. A gente falou ali das ferramentas, né? Então, né, do formato. Então, depois a gente escolher formato, e aqui eu coloquei essa questão das ferramentas também para ajudar a gente a escolher tema e formato. A gente vai para o calendário, né? E aí, o que a gente precisa ter, né? O calendário ele vai ajudar muita gente a organizar tudo isso, né? Porque senão a gente se perde ali na hora da gente promover o nosso conteúdo, né? E quando eu falo promover, não estou falando de pagar, mas promover, né? De oferecer o nosso conteúdo. E a gente pode se perder também na frequência, né? Então, às vezes a gente pode criar uma campanha que a gente quer dar um tiro de canhão. Então, você fala, cara, eu vou colocar aqui, vou investir, eu vou criar um conteúdo no blog, o webinar vai ser no mesmo dia, eu vou fazer alguns teasers
na minha rede social para trazer para esse webinar. Enfim, né? Você cria uma estratégia com conteúdo específico, você quer dar um tiro de canhão, atingir algumas pessoas e converter para gerar um lead, para participar de webinar, para baixar um e-book, para entrar no seu site, para visitar uma landing, enfim. Né? Então, você vai usar o calendário para fazer esse planejamento. Em alguns momentos, você vai usar esse calendário para justamente cobrir algumas datas. Você quer fazer uma pergunta, Nédia? Não, só fazer um comentário rápido. É que muitas vezes, durante esse calendário de eventos, vamos dizer assim, tem muita gente que se esquece, né? Que acho que até vale fazer esse comentário aí, que a partir do momento que você faz uma publicação de uma campanha, seja um feed, uma story, seja lá o que for, o próprio sistema em si, ele leva uns 2 ou 3 dias de aprendizado para que ele entenda como que vai funcionar aquela entrega, para só depois disso ele começar a adquirir os números para fazer a mensuração, né? Sim, sim. Tem esse warm-up, né, que a gente fala, esse Sim, aquecimento sim. mesmo para a ferramenta considerar e, de fato, ajudar a gente com dados, né? Uhum. Boa, bem lembrado. E aqui a gente também pode usar, de repente, para cobrir algumas datas, né, que a gente chama de efemérides. Então, se a gente pegar a FIAP, por exemplo, a gente considerava as datas do dia do programador, dia do professor, né? Então, a gente precisa ter o calendário também para planejar e saber quais são as ações, o que a gente vai promover de conteúdo para aquele dia, e em quais canais, né? Qual vai ser a frequência, o que a gente quer alcançar com aquele conteúdo. Então, é extremamente importante. Se a gente vai prever um lançamento de produto, por exemplo, né? Um lançamento de novas features do produto, é importante a gente usar esse calendário e se programar. E até para a gente programar, né? Antecipar a produção de um conteúdo e aprovar. Então, a gente sabe que se a gente vai criar um vídeo para o YouTube, a gente precisa de um tempo, né? Para decidir como vai ser esse vídeo, né? Qual vai ser o tema, qual que é o roteiro desse vídeo, se alguém vai gravar, se vai ser animação, quanto tempo vai ter. Então, assim, tem uma antecipação aí de calendário bem importante, né? Então, por exemplo, na FIAP a gente trabalhava com 1 mês de antecedência para a gente conseguir produzir o conteúdo. Isso para conteúdo frio, que é conteúdo que a gente pode postar independente de uma data, né? E tinha os efemérides que a gente conseguia ali já, né, planejar para a gente conseguir executar. Mas acontece que tem muitas empresas, né, muitas pessoas que trabalham com conteúdo mais quente, que às vezes precisam aproveitar algum acontecimento para criar um conteúdo. Então, quando a gente vê um meme, hoje em dia os memes eles vão durar uma semana, né? Se você não entrou naquela trend, né? Se você não entrou naquela tendência, você já perdeu, né, o tempo certo ali de fazer. Então, é muito bom planejar o calendário para você ter esse controle sobre o conteúdo frio, mas dependendo do seu conteúdo, da sua empresa, você precisa deixar ali uma gordurinha para conteúdo quente, né? Eu não sei aí, de repente, quem trabalha com produção de conteúdo, se tem algum case sobre isso, mas, e quiser contar, acho que é super bem-vindo, mas sempre acontece alguma coisa que vale a pena, né? No caso da FIAP, por exemplo, sempre tinham novidades, né? Coisas novas de tecnologia acontecendo, ou de repente um vazamento de dados, né? E aí a gente falava sobre segurança de dados, então sempre dava para encaixar um conteúdo quente, então a gente antecipava o conteúdo frio para ter bala na agulha e não deixar buraco, mas a gente tinha também espaço para criar esse conteúdo quente. E outra coisa importante, né? Os responsáveis, né? Quem vai ser responsável por cada produção ali de conteúdo. Então,
Numa empresa grande, por exemplo, vai ter uma pessoa que vai ser responsável pela produção do vídeo, outra pessoa vai fazer a produção do conteúdo para as redes sociais, outra pessoa vai fazer a parte editorial ali do conteúdo para o blog ou para o site, outra pessoa vai fazer uma landing. Então, deixar esses responsáveis é bem importante. O meme do momento agora é a Anitta, que ela perdeu o Grammy. Gente, eu não vi isso, assim, hoje eu tô super out das redes sociais. Ela perdeu? Ela ficou chateada? Ela não se pronunciou ainda, mas os fãs estão borbulhando nossa, estão com sangue no olho nas redes sociais. Então, eu vi que ela deu uma entrevista falando que ela queria aproveitar a festa depois e tal, mas eu não vi que ela tinha perdido. Eu vi uns comentários sobre a Beyoncé não ter ganho, que todo mundo achou injusto, também. E ela já perdeu 4 vezes, né? A Beyoncé, então esse daí eu vi. Injusto. Mas, enfim, realmente, né, os memes, eles acabam aí, né, para quem pode aproveitar, é sempre importante estar atento aí e aproveitar os conteúdos quentes, né? E aí, falando aqui de calendário, acho que eu já coloquei aqui, né, os principais pontos aqui, né, que é justamente planejar esse conteúdo e a frequência, né, se você quer dar um tiro maior ou se você quer ter uma frequência mais espaçada, né, do seu conteúdo. Então, para manter esse alcance e a frequência equilibrados ou não, né, quero ter muita frequência, porque eu quero bombar o lançamento do produto, eu quero que as pessoas vejam 10 vezes que a gente está lançando esse produto, então depende muito dessa estratégia. O alinhamento do time com as outras áreas, isso é muito importante, gente, porque às vezes você tem uma produção de conteúdo que vai atingir muitas pessoas e você não avisou, por exemplo, a área de atendimento, que você vai lançar aquele conteúdo. E aí começa a bombar de gente lá no atendimento com dúvidas ou querendo saber sobre, né, sobre aquele produto, sobre aquela informação, e aí as pessoas não estão preparadas. Então, é importante usar o calendário para alinhar sobre o que vai acontecer, né, na empresa como um todo. Essa clareza, né, na consistência do plano, entender, cara, está fazendo sentido isso que a gente está fazendo, os teasers que a gente está colocando nas redes sociais estão no tempo certo antes do lançamento do conteúdo principal, a gente está com um tempo hábil entre o lançamento das inscrições para o webinar versus o dia do webinar. Então, né, ter essa clareza também do que a gente está fazendo, dessa consistência do plano. Marcar os eventos, né, e feriados também. Às vezes a gente esquece ali que tem um feriado no meio, se a gente vai querer aproveitar aquele momento ou não. Geralmente, né, nos produtos que eu trabalhei, feriado não é um bom dia para soltar conteúdo. Então, assim como sexta-feira, fim do dia, então, né, tem que planejar ali, considerar isso. E o agendamento de conteúdo mesmo, que foi até um pouquinho do que o Néder falou ali, né? Então, se eu vou usar uma ferramenta, né, já deixar isso bem agendado, olhar para os dias e horários que você tem uma performance melhor. Então, geralmente a gente olha, né? Quando eu faço um post no Instagram, segunda-feira, meio-dia, vai melhor do que sexta-feira, 6 da tarde, né? Então, entender um pouquinho também do comportamento de cada um dos canais para você fazer esse agendamento tentando ter o melhor aproveitamento, né? Danilo colocou aqui, Camila, em relação aos conteúdos, post a mesma imagem do Facebook, Instagram e LinkedIn, mudando apenas a escrita, é válido? Olha, é válido, considerando principalmente que hoje, lógico que você vai olhar isso dentro do seu produto, né? Mas a gente tem públicos diferentes nas redes sociais, né? Então, assim, se você realmente não tem recurso para criar conteúdos diferentes, é válido, e aí só vale entender isso, né? Mesmo se os públicos são diferentes, né? Se você está atingindo pessoas diferentes. E tem outro ponto, né? No Facebook hoje, para você ter alcance, é muito difícil, orgânico, né? Você acaba tendo que impulsionar. E ali no momento de impulsionar, você pode fazer um lookalike, né? Pegar pessoas
similares ao produto, né, ao público mais engajado, a sua persona ali, e achar aquele público e fazer essa impulsão. Então, você vai acabar atingindo pessoas diferentes do que o seu post orgânico do Instagram, por exemplo, né? Então, dá para você pensar também nesse sentido. Mas hoje em dia é difícil a gente ter recurso para fazer tudo diferente. Só o LinkedIn que eu faria uma observação aqui. A linguagem no LinkedIn, ela é um pouquinho diferente, né? Porque você está falando ali no ambiente que é mais profissional. Às vezes, no Facebook e no Instagram, você pode lidar um pouco melhor com, né, com um contexto mais coloquial, assim, vamos dizer, né? No LinkedIn é um ambiente mais profissional, então, vou dar o exemplo aqui da FIAP para você, tá, Danilo? Na FIAP, nem sempre o mesmo post que o mesmo tema que a gente colocava no Instagram, a gente colocava no LinkedIn. Por exemplo, no LinkedIn a gente falava de ferramentas de inteligência artificial para RH, por exemplo. A gente falava de carreiras né, de tecnologia que né, vão ser mais potentes agora, né, no próximo ano. Então, a gente dava uma direcionada ali para o tema também, considerando que as pessoas que estão no LinkedIn, elas estão interessadas ou em carreira, ou em melhorar a performance de trabalho, né, melhorar resultados de trabalho. Então, a gente fazia esse direcionamento. Às vezes, casava de ser o mesmo tema, só que com um formato um pouco diferente, ou serem totalmente diferentes dos temas, tá? Mas é só um ponto ali que acho importante a gente pensar no LinkedIn um pouquinho, num contexto um pouco diferente, tá? Facebook está um terror para isso, realmente. Só pagando ali, né? E acho que perdeu bastante engajamento, né? Tá um público mais diferente ali, né? No Facebook. Não que o Instagram esteja fácil de trazer engajamento orgânico, né? Também não está fácil, mas é melhor do que o Facebook ainda. No LinkedIn ainda estou criando os conteúdos, mas estou mudando. No LinkedIn é legal você testar algumas coisas, né? Lógico que a gente vê pessoas colocando conteúdos, às vezes, meio pessoais no LinkedIn, mas eu, particularmente, ainda não acho que é uma boa, né? Eu acho que ali é claro a intenção, né? As intenções das pessoas são claras, então a gente tem que aproveitar isso. Como a ONG trabalha com combate ao suicídio, então estou usando o LinkedIn para chamada de voluntários. Isso é legal e dá para você criar conteúdo relacionado à saúde mental, né? Por exemplo, esses dias na Conta Simples a gente teve uma palestra só sobre saúde mental mesmo, né? Como que a gente identifica no trabalho as pessoas, né, que têm algum problema, né, ou que estão passando por algum problema. Então, assim, se você for pensar, né, não sei exatamente como a ONG trabalha, mas de repente vale a pena você criar conteúdos relacionados à saúde mental e usar isso para também ter mais pessoas consumindo o seu conteúdo, e quando você fizer um post de recrutamento, né, de pessoas para serem voluntários, você já tem essas pessoas já conhecendo, né, reconhecendo você como uma autoridade nesse assunto, de que tem uma seriedade ali no tema, né? Então, acho que isso é bem legal, tá bom? Gente, fiquem à vontade aí também para colocar os casos de vocês aí. Se as meninas das lojas quiserem colocar algum impasse, alguma dificuldade também, a gente já vai falando, tá bom? E aí, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, de calendário aqui. Inclusive, eu trouxe as ferramentas. E aí, quem trabalha hoje já com calendário, se quiser indicar também aqui usa. Tem gente que usa um template ali no Excel mesmo. Até coloquei aqui o exemplo da Rock Content. Depois tem o link aqui para vocês no documento. É um calendário no Excel mesmo, né, que dá para você compartilhar ali no Google Drive, todo mundo tem acesso e consegue fazer. E tem alguns templates também no Asana, no Trello e no Miro.
Então, já tem templates prontos de calendário editorial, aí depende muito da ferramenta que você e o time se identifica mais, a ferramenta que a empresa já usa. Então, coloquei aqui um exemplo de cada para vocês terem aí algumas opções de calendário pré-pronto, né? E o bom é que já tem umas dicas de como fazer, de como usar, alguns lembretes. Já tem os campos para colocar o conteúdo, a data, quem é o responsável. Então, é bem bom, assim, já contar com um templatezinho para começar e vai ajustando de acordo com a sua necessidade. Né, eu gosto muito do Asana, assim, eu acho que tem vários, dá para usar de formas bem legais, não só para calendário editorial, mas para criar um Kanban mesmo, né, de produto também, enfim. Sim, sim. Eu não Ele é conhecia, bem... na verdade, né? Eu fui conhecer agora, nessa empresa que eu estou trabalhando agora, o pessoal já usava. Eu estou me habituando a utilizar também, e está bem bacana. É bem completinho, você consegue já marcar as pessoas, É, né? a gente está Então, fazendo muito gerenciamento de tarefas ali também. sim. E É. aí dá para casar isso, porque você pode criar o calendário e dali você criar uma tarefa. Então, Sim, vamos supor, né? Tá lá que a Camila tem que criar o vídeo do YouTube do dia 10. Então, eu já consegui ali criar uma tarefa para mim, né? Antecipar ali a minha data para criar o conteúdo. Então, é ótimo, assim, eu gosto bastante é de bem, é usar essas bem, ferramentas. é bem parecido com o Trello também, né? O Trello a gente tem usado bastante aí na Coru também. Sim, sim, gosto bastante É. do Trello também. Dá para taguear as coisas, Uhum. enfim, né? Dá para atribuir. Eu gosto bastante também porque a gente já consegue fazer tudo em um. Mas tem empresa que, pô, só tem ali, trabalha com o Drive mesmo, né? Então, de alguma forma, um template ali no Excel também funciona. Ou quem trabalha sozinho, né? Às vezes é uma área menorzinha. Então, também funciona bem. E aqui eu coloquei 4 exemplos para vocês terem acesso aí, e ajuda bastante. E aqui eu trouxe o case da Boca Rosa. Vocês lembram disso? Não faz muito tempo, foi, né, foi no ano passado, que caiu, acabaram postando, não lembro agora como foi exatamente, que ela tinha um planejamento de stories, vazou, né, o planejamento dela. E a galera ficou horrorizada, tipo, nossa, tinha até mostrar o neném, tinha a hora certa, né, de fazer, mostrar o café e tal. E as pessoas ficaram horrorizadas dela ter um planejamento, sendo que é uma influencer, né? E ela é uma geradora de conteúdo. Nada mais, o influencer nada mais é do que um gerador de conteúdo. Então, óbvio que eles têm que ter um planejamento. Não dá para eles pensar, tipo, né, falarem, não vou planejar, vou sair aqui criando um conteúdo qualquer aqui no meu dia. Fora que os influencers, eles estão muito atentos ao que de fato funciona para eles. Então, eles sabem os horários, eles sabem o tipo de conteúdo que engaja, eles sabem o tipo de conteúdo que é polêmico, que de alguma forma vai ser compartilhado, seja bom ou ruim, né, o tema. Então, são pessoas que têm grande conhecimento dos algoritmos, né, e esse total controle sobre o público, né, sobre a persona e o que dá certo nessa geração de conteúdo ou não. Então, é óbvio que eles têm um planejamento e que não seria totalmente orgânica ali a produção desse conteúdo, né? Seria inocência das pessoas pensarem que influencers que têm tantos seguidores e tanto engajamento trabalham ali de forma orgânica, né? E aí, até depois disso, ela deu aula, né? Sobre isso também, ela mostrou mesmo como ela fazia o planejamento, enfim. Então, ela até aproveitou e ainda ganhou um dinheiro com isso aí. Aqui, o nosso quinto item é o de distribuição, né? Então, também falei já um pouquinho disso, que é esse cross entre os canais, né? Então, depois que eu escolhi ali qual é o meu tema, quais são os formatos, eu preciso falar, tá, mas em que canal eu vou distribuir isso, né? Então, eu fiz um post para o blog, beleza, tem um conteúdo no blog.
eu vou colocar um conteúdo no Instagram, nos meus stories com um arraste para ir para o meu blog, né? Ou para ir para o vídeo no YouTube, ou para ir para um vídeo mais completo ali no Reels mesmo, enfim, né? Então, assim, é você olhar para os canais que você tem e entender como que você vai fazer essa distribuição de conteúdo. Se você vai fazer teaser desses conteúdos em outros canais, se você vai fazer um cross entre eles, e em até alguns momentos, se você vai promover alguns desses conteúdos para gerar mais audiência. Então, eu criei uma pílula de conteúdo ali no meu Instagram, vou promover isso, porque ali eu vou colocar uma chamada para o meu conteúdo mais completo, no meu blog, no meu site, né? Enfim, eu vou colocar um link para a pessoa ir para uma landing. Então, assim, olhar para essa distribuição, né, para todo o conteúdo que você quer criar e entender como você vai distribuir. Aqui, né, então, além dos ads, também podem entrar os influenciadores, e até coloquei o lembrete para falar da Salve. Vocês conhecem a Salve, né, que é de cosméticos. Acho que todo mundo já deve ter visto aí, né, nas redes sociais. A Salve, ela teve uma estratégia, ela nasceu, né, como um produto que não é digital, obviamente, né, que são os cosméticos, mas de uma estratégia digital de distribuição de conteúdo. Então, a Salve, ela usou e ainda usa muito os influenciadores para distribuir conteúdo. Então, todo o conteúdo é criado, né, promovendo os benefícios dos produtos que eles têm, e eles só usaram influenciadores digitais para promover o conteúdo deles. Então, não tinha investimento em ads, porque se eles investiam ali no Google, por exemplo, eles estavam concorrendo com outras grandes marcas, por exemplo, a Vichy, La Roche. Então, assim, eles não conseguiam concorrer com essas marcas, então não fazia sentido. A produção de conteúdo nas redes sociais tinha um alcance pequeno, se não tivesse uma impulsão ali, eles não queriam investir em ads, então eles usaram os influenciadores digitais para fazer a divulgação da Salve, e foi assim que a Salve ficou conhecida e ainda usa isso. E dentro dessa estratégia deles de criação de conteúdo a 4 mãos ali com os influenciadores, eles separam uma verba para aquele influenciador impulsionar o conteúdo, né? Então, não é a Salve fazendo uma propaganda impulsionando, ela impulsiona o conteúdo criado junto com o influenciador. Então, isso vai trazendo a referência, né? Isso vai trazendo o endosso dos influenciadores para um produto que era novo, e assim eles foram construindo a marca deles, né? Hoje eles já investem mais em ads também, mas segue, né, a principal forma de distribuição deles ainda são os influenciadores, e eles têm uma estratégia, tiveram uma estratégia bem interessante para isso até, porque tem influenciadores, né, grandes, médios e pequenos, e ali nem sempre os maiores você nem sempre vai conseguir atingir esses maiores, né? E muitas vezes esses que são grandes hoje tiveram como referência um que hoje está um pouco menor. Então, se a gente pegar a maquiagem ali, a gente tinha influenciadoras que, de repente, foram referência para a Boca Rosa, que hoje é muito grande, mas foi referência para ela. Então, para conseguir uma Boca Rosa, por exemplo, eles iam nessas influenciadores que tinham sido referência em algum momento, conseguiam, né, a parceria com esses influenciadores, e depois ficava mais fácil os outros influenciadores quererem fazer parte também daquela distribuição, né? Então, eles têm isso como estratégia e eles pulverizam bem, né? Então, não é só influenciador grande, tem influenciador médio, pequeno, nano, para eles atingirem públicos totalmente diferentes, né? E não ficar sempre com a frequência nas mesmas pessoas. Então, entender bem, né, como você vai fazer essa distribuição pode ditar aí o sucesso do conteúdo que você criou. E um outro case muito parecido com esse foi da Chu, fora do Brasil,
né? E quando eles lançaram em Nova York, eles tinham pouca verba, né, para fazer esse lançamento. Então, eles pagaram alguns influenciadores grandes para fazer a divulgação dos sapatos que eles estavam lançando e mandaram sapatos para os influenciadores menores. Então, quando as grandes começaram a postar, as menores também começaram a postar os que elas tinham ganho, porque, né, tinha ali o glamour de estar usando o mesmo sapato de uma influenciadora maior. Então, faz parte aí, né, pensar nessa construção dessa distribuição para você entender a frequência, esse cross de conteúdo e onde vale a pena você colocar algum dinheiro para impulsionar o conteúdo que você criou. Certo? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Não? Tranquilo. Não? Fechado. E aí, falando dessa distribuição, né, achei importante a gente falar de storytelling, porque justamente com esse cross de conteúdo que a gente tem hoje, a gente tem histórias que são contadas, né? Então, a gente viu, por exemplo, teve uma novela, gente, não vou lembrar agora o nome da novela, mas que a Paula Oliveira era uma modelo na novela. E aí a gente tinha uma propaganda de um carro que era feito dentro da novela e fora, mas com a personagem, né? Com aquela modelo. Então, a gente tinha a propaganda dentro da novela, que era um canal, a gente tinha a propaganda fora da novela, aí a gente tinha o Instagram da personagem, da modelo, e era um Instagram que tinha mais de 6 milhões de seguidores, da modelo personagem, que era da Paula Oliveira, e dentro daquele Instagram também tinha esse carro vendendo, né, o conteúdo desse carro. Então, assim, quando a gente fala desse cross, né, desse cross mídia, a gente está falando de contar uma história também, né? E de alguma forma essa história ela ganha muito mais relevância para as pessoas do que um impacto, né, de um conteúdo em um canal isolado. Então, por isso que às vezes é importante a gente pensar em contar essa história. Na FIAP, como a gente tinha a premissa sempre de todo o conteúdo gerar uma informação, a gente tinha uma estratégia, às vezes, de criar uma pílula de conteúdo no Instagram, que depois levava para uma série de vídeos que aprofundava aquele conteúdo no YouTube. Então, é uma forma de contar uma história, né? Eu gero o interesse, eu entrego um conteúdo, mas eu digo, olha, se você quer se aprofundar, você vai aqui para o YouTube. E lá tinha uma série de 5 vídeos aprofundando. E esses vídeos, sim, sugeriam um curso, por exemplo, de curta duração, de graduação, um MBA, para quem ainda quisesse mais, né? Quisesse uma formação, quisesse mais conteúdo. Então, é uma forma de contar uma história. Não tinha uma venda direta do curso, mas eu contava uma história por meio das redes sociais, dos nossos canais, né? Fazendo esse cross de conteúdo com esses formatos diferentes de conteúdo que contavam essa história, que criavam um conteúdo mais robusto, né? Então, pensar nisso é bem importante. E aqui eu trouxe um case antigo, mas que eu acho super válido, que foi da Anitta. A gente falou da Anitta agora. Vocês lembram quando ela lançou uma série de clipes, era um por semana, e aí tinha um cross de conteúdo gigante entre o YouTube e as redes sociais dela, e tinham os looks também dentro da CIA. Então, eram formatos de conteúdos diferentes, em canais diferentes, e que contavam essa história aí, né? E teve outras coisas também, teve de batom, que eu lembro uma festa dela, que, né, as pessoas passaram um determinado batom lá do Boticário para ir na festa dela. Então, assim, né, usar esses formatos diferentes e os canais para contar essa história. Acho que a gente teve várias coisas também da farofa da GK, né, também, que ganhou relevância aí, que também as marcas usaram bastante, e que são maneiras, né, de trazer, de recontar essa história por visões diferentes. E eu trouxe aqui também o BBB, né? No final das contas, a gente tem pessoas que só assistem o Big Brother pelas redes sociais, por exemplo, né? Que não assiste de fato ali na TV.
mas a gente tem a versão, né, completa para quem quer lá no Globoplay, quer ver o tempo todo. A gente tem né, os recortes que passa na Globo todos os dias. E dessa vez eles levaram também, já como teaser, alguns influenciadores para casa, né? Para ver a casa antes, para mostrar a casa antes. Então, era uma forma de começar já a contar a história do BBB, né? Que começou meio conturbado esse ano por causa das americanas. Mas eles conseguiram reverter rápido e foram contando essa história de várias maneiras. E, inclusive, hoje eles contam, de fato, né, com influenciadores tipo a Gina Indelicada, o Hugo Gloss, para ir falando, né, do programa também e engajando as pessoas em outro canal, né, criando esse cross de conteúdo aí, esse storytelling, então as pessoas, né, vão reconhecendo e consumindo aquele conteúdo de alguma forma. E isso é tão forte que, antes de começar o BBB, vocês viram que nas redes sociais começou a aparecer como bloquear o conteúdo do BBB no seu Instagram? Vocês viram? Não, pela história eu não vi, não. Não? Não, eu não vi isso, não. Apareceu muito para mim, tipo, o Tech Tudo, sabe? Esses perfis Eu cheguei a ver alguma coisa assim. de tecnologia. Eles estavam ensinando como bloquear o conteúdo do BBB no seu feed, caso você não quisesse. Ah, você viu, Danilo? Foi isso. Acho que foi, né? Tech Tudo, alguma coisa assim. Esses perfis de tecnologia. Então, para quem não quisesse ver o conteúdo do BBB, tinha como bloquear, de tão forte que é hoje esse cross, né, de conteúdo. Então, pensar nesses canais para direcionar o conteúdo, né, para essa distribuição é bem importante. E, por último, antes da nossa pausa aí, da nossa atividade... Nossa, a gente tem meia hora só. Falando aqui de resultado, né? Então, tudo o que a gente faz, como vocês sabem, aí que vocês estão no curso de marketing digital, a gente consegue medir, né? Então, se a gente pensa aqui em resultado de conteúdo, a gente pode olhar para a audiência, a gente pode olhar para a conversão, a gente pode olhar para engajamento, e desses dados todos a gente tirar mais insights para o que a gente vai fazer, né? Então, por exemplo, no Superela, a gente tinha muito forte a audiência do blog, porque era ali que a gente conseguia colocar publicidade, né, vender espaço publicitário. Então, quanto mais audiência a gente tivesse no blog, melhor para a gente. Então, olhar ali no Analytics dessa audiência fazia todo sentido. Quando a gente fala de gerar conteúdo para gerar lead, a gente vai olhar justamente para essa conversão de leads, né? Então, quantas pessoas baixaram o meu e-book, né? Quanto eu consegui de lead ali por meio desse conteúdo. Então, olhar para a conversão do conteúdo, dependendo do formato e do seu objetivo, né? Que você tinha para aquele conteúdo, né? Super importante. E engajamento, que é, de fato, se as pessoas leram o seu conteúdo, quanto tempo elas ficaram no conteúdo, né? E quantas pessoas voltam para consumir mais conteúdo. Então, no Superela também para a gente era importante isso. Qual era o percentual de usuários que eram novos e recorrentes? Porque o recorrente para a gente tinha muito valor. Era quem via um conteúdo nosso e voltava para ler mais, né? Então fazia muita diferença. Inclusive, só falando aí também de distribuição, o site é uma distribuição. No Superela, a gente personalizava a home de acordo com o consumo de conteúdo. Então, mais ou menos como a Netflix faz, né, que ela te mostra o conteúdo de acordo com o que você mais consome, a gente fazia no Superela também. Né? Então, a gente sugeria conteúdo de acordo com o que ela mais consumia, com o que ela passava mais tempo. Então, era uma forma de fazer com que ela, né, percebesse aquela personalização e ela voltasse mais vezes, porque sempre tem coisas que interessam. Né? Então, essa era uma forma também da gente distribuir o nosso conteúdo com a recorrência. E a gente usava também muito esses dados, né? Então, o que performava melhor nas redes sociais, o que performava melhor no nosso blog,
No caso da FIAP também, né, a gente olhava todas as métricas, né, dos próprios canais, né, do YouTube, do Instagram, do Facebook, para a gente entender, cara, o que performou aqui, o que né, foi melhor. O formato, por exemplo, para a gente, galeria no Instagram sempre foi melhor do que vídeo, por mais que as pessoas falassem que vídeo performava melhor, né? Por mais que tenham vários conteúdos que dizem que performa melhor vídeo. Mas para a FIAP, galeria performava muito melhor. Então, a gente usava esses dados para os insights, né? Outro ponto também era a gente identificar isso que até eu falei para o Danilo, a gente conseguia ver, cara, esse tipo de conteúdo no LinkedIn não engaja nada, né? Já no Instagram engaja. Então, lista, né? Tipo, 6 coisas que nananã, bom, no Instagram funciona super bem, em galeria, então, perfeito. Mas, por exemplo, para o LinkedIn já não funcionava. Né? Então, olhar para esses dados vai te dar muitos insights de temas, de formato, né? De distribuição mesmo, para você não perder tempo e recurso fazendo o que não vai funcionar. E aqui eu coloquei as métricas de vaidade só para tomar cuidado com que, no final das contas, não te diz muita coisa, né? Então, quando a gente olha lá para um perfil que tem muitos seguidores no Instagram, por exemplo, e tem pouquíssimos comentários, é uma métrica de vaidade aquele número de seguidores, né? Ela não está te ajudando em nada. Ou você tem muitas curtidas naquele conteúdo, mas era um link para gerar um lead, por exemplo, para baixar um e-book e não teve esse resultado. Métrica de vaidade, não te adiantou nada ter aquelas curtidas, né? Então, fiquem de olho, né, nos objetivos de cada conteúdo e no resultado que eles têm para que vocês realmente consigam achar, né, o tom certo, o tempo certo para criar esse conteúdo. Então, de novo aqui, né, SEMrush ajuda muito nessa identificação de resultados, o Google Console também, a gente já falou, e o Analytics, que a gente falou lá no começo, né, ele falou até da combinação do Console e Analytics, e é isso mesmo, né? Então, a gente consegue vir aqui em canais e saber quais são as nossas páginas que têm maior audiência, a gente consegue saber qual é a origem dessa audiência, se veio de rede social, se veio de YouTube, se veio orgânico, se veio de pago, né? Então, fazer essa análise constantemente é extremamente importante para você entender os resultados ali do conteúdo que você criou. Então, essa combinação, né, das ferramentas que você tem, a ferramenta que você usa para postar, né, nas redes sociais, ou a própria ferramenta de analytics ali do Facebook, né, vai te ajudar, junto com o SEMrush, junto com a Analytics. Então, tudo isso, né, você vai compilar e entender os resultados aí do conteúdo gerado. Por isso que todo o conteúdo gerado precisa ter um objetivo claro. Senão você vai olhar para esses dados aqui e vai do nada ao lugar nenhum, né? Você não vai conseguir tirar conclusão nenhuma. Então, também ter dado e não saber qual é a finalidade, não saber qual é a pergunta que você vai fazer para o dado, não adianta, tá? Então, tenham bem claro, tenho esse conteúdo aqui, minha função é gerar engajamento, né? A minha função é gerar lead, a minha função é gerar audiência para o site. Então, tenham essa clareza para vocês entenderem que o objetivo foi atingido. Certo? Quem já trabalha com conteúdo tem mais alguma dica aí? Alguma coisa que queria ponderar, colocar? Eu tenho mais algumas questões aí. Pode falar. Na questão de agendamento de horário, para você verificar qual é o melhor horário para fazer determinado post e tal, eu percebi o seguinte, se eu estiver errado, você me corrige, que nessas últimas atualizações aí como que fala? De algoritmo, do Instagram principalmente, não está mais assim vigorando tanto determinado horário. Vamos postar só naquele horário que está dando resultado. Eu já tive algumas experiências nesse sentido aí. Então, assim, eu via muitos comentários, né?
que o pessoal falava que não, horários pré-determinados, o algoritmo já não está considerando tanto e tal. Mas eu não via isso em funcionamento. Depois, com o tempo, eu percebi esse funcionamento com as minhas postagens, sabe? Sim. Então, aí eu gostaria de questionar se isso é válido mesmo ou se é relevante em função do público-alvo. Que, qual que é essa diferenciação? Porque agora eu tenho visto também que não, tem que manter os horários, verificar certinho quais os horários, mas também eu fico nesse impasse, porque eu já percebi que não exatamente. Os algoritmos, eles vão mudando e, de fato, eles vão testando, né, as coisas que entregam. Até no começo eu falei, o Google ele já está com os algoritmos muito mais maduros do que Instagram, lógico que já tem bastante tempo, né? Então a tendência agora é ele começar a mudar menos, a não ser que ele tenha, né, uma grande mudança de que ele queira pivotar o negócio mesmo, né, para ganhar mais dinheiro, eles vão mexendo, mas eles ainda têm muito ajuste de algoritmo. E aí, eu acho que mais importante do que o horário é a frequência, né? É ele entender que você tem uma frequência no que você está postando. Frequência não significa que você tem que fazer 10 posts por dia, né? Tem realmente muitos influenciadores que fazem, né? Se você pegar lá, sei lá, o Google Gloss, quantas postagens você tem por dia? Tem muitas, né? Mas é comum do perfil do Google Gloss ter 10 postagens por dia. Então, ele já entendeu que isso acontece, que ele tem um determinado engajamento e está tudo bem. Então, também ele começa a olhar de forma individual, né, para o seu perfil. Então, se do nada você começar a postar 10 por dia, não significa que ele vai entregar porque você está postando 10. Você vai falar, opa, peraí, né? Deixa eu acompanhar e ver o que está acontecendo aqui e ver se essa frequência se mantém. E com relação ao horário, tem muito a ver com o comportamento, né? Realmente, de seu público-alvo ali, das pessoas e tal. Mas acho que hoje tem bem menos essa questão. Antes a gente tinha um hábito muito mais claro, né? Das pessoas, antes de começar a trabalhar, e aí estava no trânsito, ou estava no metrô, né? E aí a pessoa estava ali, depois entrava para o trabalho, então a gente tinha uma clareza de horário, assim, até 8 da manhã performa bem, aí depois na hora do almoço e depois na hora da janta. Hoje em dia a gente não tem mais tanto essa clareza, as pessoas estão conectadas o tempo todo, né? Então, considerando isso, eu já pensei por esse lado também. Faz Então, sentido. a gente tem uma conexão muito maior. Então, assim, é muito fazer teste. É o que eu sempre falo, assim, façam teste. Sim. Testem horários diferentes, testem formatos diferentes, testem dias diferentes, até os que falam que não performa bem. Tipo, postar de final de semana não é bom, por exemplo, sábado, de domingo. Mas testem, porque é o que eu acabei de falar para vocês, né? Falam tanto do formato de vídeo, que vídeo alcança mais e não sei o quê. Cara, a gente fez muito teste de vídeo na FIAP, né? Tipo, animação, vídeo de pessoas falando, mais tempo, menos tempo, e nunca performou melhor do que uma galeria. E, tipo, né? E é algo que não é tão comum, mas o público da FIAP curte galeria, né? Que nem Então, você pontuou aí, vamos fazer um teste, fazer umas postagens de finais de semana, né? Tem gente que não tem esse hábito também. Mas eu percebi assim que, pelo menos no meu público-alvo, assim, ele tem dado relevância, assim, porque vou dar um exemplo. No domingo tem um horário das 17 horas que tem um evento. Então, o que eu faço? Geralmente no domingo ao meio-dia, o evento é às 5 da tarde. Geralmente no domingo ao meio-dia, nos dias anteriores, eu já deixo um post preparado, agendado já para o domingo ao meio-dia. Então, quando o post entra no ar ao meio-dia,
20 minutos depois, mais ou menos, já começa. Like, e compartilha, e like, e compartilha, like, até umas 3 horas da tarde. Aí, quando era Legal. às 17, rola o evento lá e já está todo mundo ligado. E vai muito da linguagem, né? Às vezes você aproveita o final de semana para criar uma linguagem um pouquinho mais solta, ou que tem a ver, né, com o final de semana. Então, por exemplo, vocês seguem o Festa da Firma? Se vocês não Não, seguem, vocês têm que já, seguir. já ouvi falar, mas não. O Festa da Firma justamente, né, são memes, situações relacionadas ao trabalho que todo mundo se identifica de algum jeito. E ele faz uma relação muito clara dos dias da semana com as postagens dele. Então, na segunda-feira é sempre um mood tipo, eu acordando para receber o meu salário que já está comprometido. Aí é uma criança toda descabelada, triste, sabe? Tipo, algumas coisas assim. Na sexta-feira, ele sempre coloca lá do Logoff, então são pessoas dançando. Então, ele contextualiza, né, o conteúdo dele com os dias da semana, criando essa relação, né? Então tá todo mundo passando por aquilo, então tem uma identificação. E aí esse é o ponto também, né? Se você vai fazer um post no domingo na hora do almoço, você não vai fazer um post, né, tipo, mega formal e tal. De repente você usa até, né, o horário, né, falando do domingo, alguma coisa assim, para você criar essa identificação, né, com as pessoas. Uhum. Então, é importante pensar nisso também, né? Legal. Legal. A Amanda colocou aqui, amei métrica de vaidade, não sabia como classificar seguidores comprados. Métrica de vaidade. É que é um jeito chique, né, Amanda, de falar disso, mas um eufemismo para os comprados. Exato. Eu achei incrível, o jeito super delicado para falar, não, isso é uma métrica de vaidade. Métrica de vaidade, não vai te adiantar nada, né? Ninguém vai clicar no seu conteúdo, não vai comentar, não vai salvar, não vai compartilhar, né? E no final das contas, até o algoritmo do Instagram, ele tem uma pontuação para isso, uma relevância, né? Então, a curtida vale menos que o comentário, que o compartilhar, que o salvar. O salvar é o que vale mais. Então, até se vocês verem conteúdo de receita, eles colocam muito, tipo, salva aí para, né, para você fazer depois. Então, assim, o salvar tem muito valor para o algoritmo do coisa. Então, por isso que até, assim, quando a gente fala de, sei lá, moda, pô, se você criar um conteúdo com dicas legais de uma peça 10 looks, pô, a pessoa vai salvar ali para poder ver depois, né? Então, criar um conteúdo interessante ajuda a pessoa a salvar, né? Então, o salvar vai ter mais valor. E aí, seguidores comprados não vai levar a nada, porque ele não vai fazer nada disso. Aí você ficou que só os seguidores não significam vendas, muito menos uma evolução. Exatamente, não adianta. Inclusive, para as marcas, hoje elas têm buscado muito os nano-influenciadores, né, que são, sei lá, ali pessoas que têm 3 a 10 mil seguidores, mas que têm alto engajamento. Né? Então, tem muitas pessoas que acompanham, muitas pessoas que comentam e tal, e ela tem uma relação de proximidade grande com esses seguidores. Então, diferente de um influenciador grande, que passa a ter uma referência, mas vira um garoto propaganda, os nano-influenciadores têm uma relação de identificação grande, né, com os seguidores. Então, o que ele indicar realmente é como se um amigo estivesse indicando, e não um garoto propaganda. Né? Então, as marcas têm olhado com bastante carinho para os nanos também. E um ponto também que eu não falei para vocês, mas que é interessante sobre os influenciadores, e que tem a relação com criação de conteúdo, né? Eu falei, né, que eles são grandes criadores de conteúdo. E muitas marcas têm contratado esses influenciadores para serem consultores ou para atuarem dentro das áreas de comunicação das empresas, justamente por eles serem grandes conhecedores de algoritmos, de reconhecer a persona, de reconhecer conteúdo que faz sentido, né, de reconhecer o que performa bem. Então, os influenciadores hoje eles vão além de ser uma carinha, né, para fazer uma propaganda de conteúdo, eles estão indo também
para essa parte de serem consultores mesmo, né? Porque eles manjam muito de criação de conteúdo. Então, eles têm bastante a ensinar aí para as empresas também sobre essa criação de conteúdo. Né? Legal? E aqui eu trouxe também alguns cases aqui, né, de criação de conteúdo de algumas marcas. Então, Red Bull, todo mundo conhece, meu, e ela é muito cross, né? Porque Red Bull tem propaganda na TV, mas eles patrocinam muitos eventos, né? Eles são muito fortes em esporte, então eles vendem um estilo de vida, né? Então, todo o conteúdo deles é criado pensando nisso. Então, eles têm as redes sociais, eles têm o conteúdo que eles criam, mas eles usam muito outras formas, né? Outros canais de contarem as histórias deles ali com a marca deles, enfim. Então, eles são muito bons nessa distribuição. Eu coloquei aqui também a Helma, que além, né, de ter a criação de conteúdo, que eles têm um canal de receitas, né? Tem no YouTube, tem blog, enfim, eles também fazem algumas ações em supermercado, por exemplo, e aí você consegue pegar receitas com o que você tem no carrinho. Então, eles fazem algo bem próximo também das pessoas, né? Com essas receitas de Helmas, várias formas aí de distribuir o conteúdo deles, criar conteúdo e distribuir. E aqui também eu coloquei do Lego, que também vai muito além de só vender o Lego, mas eles criam histórias com personagens que eles criaram com Lego. Então, eles fazem um trabalho bem cross também de criação de conteúdo aí, né? Então, sempre é uma boa referência. Pensando aqui em B2B, né, que eu falei para vocês até que a gente ia falar disso, o que muda, né, de fato, assim, quando a gente fala de B2B? A gente não pode esquecer que ainda estamos falando com pessoas. Então, tudo que a gente falou até agora sobre persona e tal, está valendo, jornada, porque no final das contas é alguém que vai consumir esse conteúdo e vai decidir por comprar ou não o seu produto para a empresa. Então, não pensem que fazer conteúdo para B2B é totalmente diferente. Ele é diferente no sentido de você escolher o canal. Então, de repente, se você vende uma ferramenta de marketing digital, quem vai usar é o analista de marketing, mas quem vai decidir comprar é o gerente. Essas duas pessoas estão no LinkedIn. Como você vai abordar essas pessoas de forma diferente? Às vezes, o analista vai achar uma ferramenta gratuita sua, vai achar um e-book de conteúdo, e ele vai ser também alguém que vai levar essa informação, né, para dentro da empresa, dizer, olha, tem uma ferramenta que faz isso, tem uma ferramenta que faz aquilo. E quem vai comprar, quem vai decidir, pode ser o gerente de marketing. Então, você vai conversar com essas duas pessoas. Então, a diferença é que talvez você tenha mais de uma persona e você vai trabalhar conteúdos em tempos diferentes da jornada, mas continuam sendo pessoas que precisam consumir conteúdo. Então, você vai entender qual é o conteúdo, qual é o argumento, qual é o canal, tudo do mesmo jeito que a gente falou até aqui, tá bom? O tamanho da jornada é um pouquinho diferente, porque, claro, né, entre uma pessoa decidir comprar uma roupa e uma empresa decidir contratar uma ferramenta, tem um tempo maior. Então, talvez você tenha um tempo de jornada diferente, onde você vai ter que construir mais conteúdo, né? E você vai ter um tempo de relacionamento maior. Mas, tirando isso, né, o mesmo item. A proposta de valor, muito clara, mas isso aí também para o seu usuário final é a mesma coisa, né? Para um B2C é a mesma coisa, uma proposta de valor muito clara, para o que aquele produto vai resolver de dor, né? Então, você trabalhar durante, né, oferecendo informação sobre isso é muito importante e se consolidar como autoridade naquele assunto. Aqui a estratégia de conversão pode ser low ou high touch, que é o que isso significa. Você pode gerar um lead e tentar converter direto no site, então isso a gente chama de low touch, ou high touch, que é você gerar um lead e ter uma área de vendas que vai entrar em contato com essas pessoas para tentar vender. Então, né, isso depende muito da estratégia. Então, o seu conteúdo
ele vai direcionar para um high ou low touch, pode ser os dois, dependendo do perfil de cliente, né? Você fala, esse perfil de cliente aqui que é muito a minha cara, que é muito o perfil que a gente quer, eu vou para high touch porque eu quero algo mais personalizado. Esse perfil de cliente aqui que vai consumir um pouco menos do meu conteúdo ou que vai comprar um plano mais barato, de repente eu vou para um low touch, né? Então você pode só fazer uma distribuição diferente da conversão final, mas, né, você tem uma estratégia ali de conteúdo para ambos. Aqui, né, a gente pode entrar com canais mais corporativos, como o LinkedIn e parcerias, né? Então, de repente, até eu tinha visto uma parceria para contar para vocês o exemplo e acabei esquecendo o case. Mas a gente vê muita parceria, né, de escola de inglês com outra escola, né? Enfim, você criar algo, estabelecer algumas parcerias com empresas que também sejam que também façam parte daquele ecossistema, né? Então, às vezes você vê um ERP que tem uma parceria com um banco digital, por exemplo, né? Então, a mesma empresa pode consumir os dois produtos. Então, né, ela tem aquele banco digital e a gente sugere aquele ERP para ter uma integração. Então, é uma forma de você estabelecer uma parceria e distribuir conteúdo de outra maneira. Por exemplo, a Conta Simples fez uma parceria e distribuiu o conteúdo para usuários do Nuvem Shop, né? Então, quem tem loja no Nuvem Shop precisa de uma conta digital, então fazia sentido essa parceria, né? Faz sentido. E olhar para a concorrência, né? Então, lógico que como o B2C você também vai olhar para a concorrência, mas se você usar uma ferramenta tipo o SimilarWeb, vai te ajudar muito a entender o que o seu concorrente está fazendo, o que ele está criando de conteúdo, por onde vem a audiência dele. Então, se vocês entrarem lá no SimilarWeb e colocar qualquer lugar, tipo, se colocar Coru, vocês vão ver como que está sendo a audiência da Coru, né? Tem uma versão gratuita, uma versão paga, mas também é bem legal para você investigar o que os concorrentes estão fazendo, assim como a biblioteca de anúncios do Facebook. Então, se você ir lá na biblioteca de anúncios do Facebook e colocar lá, por exemplo, FIAP, vocês vão ver todos os anúncios pagos que a FIAP está fazendo, por exemplo. Isso também te dá insumo para entender qual é a abordagem, o que está sendo feito ali de conteúdo para os clientes, né? Então, olhar para essa concorrência é bem importante também quando a gente fala de conteúdo B2B. E falando aqui de cases, né? Eu acho que eu já contei. Bom, resultados digitais é um case bem legal. Todo mundo aqui conhece resultados digitais com certeza, já baixou algum template lá, já viu conteúdo de marketing lá. E uma vez eu vi uma palestra do CEO de lá que ele falou que eles começaram a criar conteúdo, eles que vieram muito forte com a estratégia de inbound marketing no Brasil, e eles criaram o conceito de inbound marketing aqui, né? Então, não tinha nenhum conteúdo sobre isso na internet, na época que eles começaram, e eles criaram essa demanda. Então, eles foram muito pioneiros. E realmente foi conteúdo em blog. Até hoje, eles são muito fortes nisso, né? Em conteúdo em blog, em ter templates, as pessoas baixarem ferramentas, e-book. Então, é a forma deles gerarem mais leads e conteúdo engajante, né? As pessoas voltam lá para buscar templates, para buscar calculadora, buscar, né, mais conteúdo, mais denso sobre alguns assuntos de marketing digital. Então, eles foram pioneiros aí e criaram esses conteúdos. Isso me fez lembrar do case da Vindi também, que nossa, me fugiu agora o nome. Meio de pagamento, né? Que é gateway de pagamento. E a Vindi foi a primeira a criar uma forma de pagamento recorrente. Então, né, por exemplo, para assinaturas. Então, eles pegaram um nicho de empresa que ninguém queria criar uma recorrência, que era de games. E aí eles criaram e não tinha conteúdo de SaaS, né, de software as a service no Brasil. E aí eles começaram a criar conteúdo de assinaturas, modelos de assinatura, como cobrar, enfim. E eles foram pioneiros nessa criação de conteúdo de SaaS
e eles são referência nisso, então também achei que era um case legal para trazer. E da Conta Simples eu contei para vocês, né, essa parceria que foi feita, por exemplo, com a Nuvem Shop. A gente está em vias de lançar um conteúdo novo, um produto novo, né, de pagamento de cartão de crédito. Então, a gente já começou a fazer teasers nas redes sociais, né, a gente usa LinkedIn e Instagram, alguns conteúdos em vídeo, a gente tem webinar também que vai falar um pouquinho mais sobre o produto. Então, a gente tem um plano de comunicação aí, permeando as redes sociais, o próprio site, landing e parceiros e influenciadores, para a gente contar a história desse novo produto e atrair mais pessoas. Então, a Conta Simples é uma conta PJ, então também fala com os analistas e gestores financeiros ali, mas a gente usa essas mesmas redes sociais, né, esses mesmos canais para atrair as pessoas e mostrar o valor de usar a Conta Simples e o nosso controle ali de custo. Então, são cases aí que eu achei interessante trazer para vocês. Aqui eu já falei, acabei me antecipando, né, falando dos influenciadores, além dos espaços aí, né, então como criador de conteúdo, como produtor de conteúdo, Influence Lab mesmo, né, então trazendo eles para darem ideias, para darem sugestões de conteúdo para as empresas aí, é uma boa saída, de repente, se tem uma grana para investir e, né, quer aprimorar aí a criação de conteúdo, é uma boa pedida aí contar com os influenciadores também.